Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas não estamos no culto. Enquanto não podemos todos estar juntos em culto a Deus, obedecendo Hebreus capítulo 10, 25, continuamos com as nossas devocionais às terças e às quintas. Convido você hoje a refletir comigo uma meditação baseada no texto do músico e jornalista Fábio Cavalcanti, retirado do site Cristianismo Inconformado, cujo tema é Por que comemorar a Reforma Protestante? Estamos já chegando a mais um 31 de outubro, data em que comemoramos o dia da Reforma Protestante, reforma essa encabeçada por Martinho Lutero. Reforma essa continuada por Eurico Zwinglio e João Calvino, mas que, bem antes, tinha sido pavimentada por homens como John Hus, John Wycliffe e Martin Bucer. Porém, infelizmente, ainda hoje há uma resistência por parte de muitos cristãos, ao ponto de alguns chegarem a dizer que não tem nada a ver celebrar o dia da reforma. Mas até que dá para entender a descrença de alguns e a falta de interesse de outros quanto ao que foi conquistado através da reforma do século XVI. Há muita coisa que, de fato, precisam de uma explicação melhor e devem ser compreendidas de forma madura e responsável. Erros aconteceram, como acontecem até hoje, afinal, todos somos seres imperfeitos. Mas é preciso levar em conta as contribuições que a reforma protestante trouxe para os campos da sociologia, da política, da economia e, é claro, da teologia. Pensando nisso, que motivos existem pelos quais devemos celebrar esta data para nós tão importante? A reforma protestante restaurou a importância da centralidade das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Em 1517, não havia qualquer liberdade quanto ao conhecimento de Deus por meio das Escrituras. Só os clérigos tinham acesso à Bíblia Sagrada e aos escritos de outros pensadores e teólogos que, só mais tarde, iriam contribuir bastante para o conhecimento bíblico que temos hoje. Uma época em que, de uma hora para outra, surgiu uma doutrina, uma lei, uma homilia, tendo uma confirmação como se fosse divina, mas eram totalmente questionáveis. A reforma nos trouxe de volta a liberdade e ao acesso à revelação maior e a garantia de que as verdades do Deus Todo-Poderoso foram registradas por pessoas inspiradas pelo próprio Espírito Santo. As Sagradas Escrituras são suficientes para nos conduzir pelo caminho da retidão e integridade, pelo caminho da salvação. Toda e qualquer revelação, doutrina, lei, liturgia ou homilia deve estar sujeita ao que está revelado nas Sagradas Escrituras. A Reforma Protestante nos apontou para a salvação por meio da fé. Em um tempo em que você precisaria comprar a sua própria salvação através de indulgências e um monte de penduricalhos e relicários sagrados, isso era o reflexo de um mundo doente e carente de Deus. Uma carga difícil de ser suportada era colocada nos ombros dos cristãos. E foi justamente esse peso que foi retirado a partir da reforma. Quando se passou a pregoar que a salvação
A libertação das amarras do pecado e o destino infernal só podem ser possíveis através da fé em Jesus Cristo. Sim, somente a fé em Jesus Cristo nos salva, nos liberta do nosso destino horrível. Assim, o tema da reforma, então, confirma as simples palavras baseadas em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. A reforma protestante nos trouxe a certeza de que a salvação é um ato soberano resultante da graça de Deus. A salvação pela fé é o resultado do grande amor de Deus por nós. A partir da obra salvífica de Cristo Jesus, compreendemos o quanto Deus é misericordioso em nos retirar do caminho do abismo eterno. Não porque somos bons ou porque temos algum mérito em nós mesmos, não. Mas porque Ele, Deus, é gracioso e amoroso. Assim, a salvação não vem porque compramos ou conquistamos ou por algum rito religioso como mágico, não. Mas porque o próprio Deus nos livrou de um merecido tormento eterno e nos conduziu à sua maravilhosa luz. A reforma protestante nos apontou para Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. A graça nos concedeu, a fé nos conduziu, mas foi a morte de Cristo que nos garantiu a vida eterna com Deus. Isso não foi obra de nenhuma outra pessoa. Não se pode atribuir isso a nenhuma outra pessoa senão a pessoa de Jesus Cristo, pois coube ao Filho unigênito de Deus ser moído pelas nossas transgressões humanas e suportar o peso da cruz e dos nossos pecados. Assim, temos acesso ao poderoso dom da salvação. Essa dádiva não nos pertencia. A cruz, sim. A morte, igualmente. Mas foi através do sacrifício de nosso Senhor Jesus que alcançamos o favor imerecido, a salvação. A reforma protestante nos apresentou a necessidade de nos humilharmos ante a poderosa e maravilhosa glória de Deus. Nossa vida e salvação pertencem a Deus e somente a Deus. E sem Deus, nada seria possível. Foi pela soberania de Deus que Cristo veio ao mundo para remir a humanidade caída. Foi a sabedoria divina que a história seguiu até o ponto exato para que John Hus, John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, Charles Spurgeon, John Wesley, William Carey, Archibald Wayne Simonton, Daniel Berg e tantos outros realizassem uma pregação mais forte e mais centralizada unicamente em Deus, para que voltássemos para Deus através da salvação. É pela onipresença divina que, ao dobrarmos os nossos joelhos em humildade, com devoção, o próprio Deus atende a cada um de nós de forma distinta e especial. E tudo isso para a sua eterna glória e majestade. Ninguém nesta terra merece nosso culto e louvor. Ninguém nessa terra merece a nossa devoção e adoração. Apenas Ele, o Deus único e verdadeiro, deve ser louvado e adorado. Ele é digno disso. Olha, percebeu quantas e quantas razões para comemorarmos a reforma protestante? Bem, a minha oração, você já sabe, que tua vida seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Amém.